Saudações, caros irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta série do Master Coach, elas têm como objetivo desenvolver a sabedoria espiritual, ou aquilo que nós chamamos de cristocentridade. Como tal, nós evocamos a palavra de Deus como sendo a ferramenta ou a espada pela qual nos guia para onde quer que nós vamos. Pois a palavra de Deus ela é eficaz para ensinar, para demonstrar, para instruir, para edificar. Enfim, a palavra de Deus, nela nós encontramos a resposta para todos os problemas, desafios com os quais nós nos deparamos no dia a dia. É por intermédio disso que os convido a que possamos meditar em prol do tema Samuel, sacerdote, profeta e o último juiz de Israel. Este trecho nós vamos encontrá-lo no livro de 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 1 a capítulo 7, versículo 17. Em termos de estrutura, neste trecho vamos ver três partes. A primeira que vai ser desde o nascimento e juventude de Samuel. A segunda parte corresponde à perda e devolução da Arca da Aliança. E a terceira e última parte vai ser quando Samuel inicia propriamente o seu ofício de juiz de Israel. Pode causar alguma estranheza, até porque, fazendo um paralelismo com a última aula de administração da palavra, esta foi nós falamos sobre Sansão. Aqui tinha perder os filhos, Falamos sobre Ruth. Ok, excelente. Porque propriamente o livro de Ruth é a separação, é a ponte entre o livro de Juízes e primeiro de Samuel. Na ocasião, nós dizíamos que o principal objetivo de emergirmos sobre Ruth era para que aqui nós encontrássemos na Ruth como aquela que foi a ponte pela qual, a partir dela, sendo ela uma moabita, uma estrangeira, foi ela que tornou-se assim a antepassada de Cristo. E a Ruth iria ser a ponte com o caminho, ou quem, por fim, ungiu o rei Davi, que fora o antepassado de Cristo, né? Cristo enquanto rei, enquanto um sacerdote. Basicamente, enquanto rei, pelo fato de descender da linhagem davídica. Então, para hoje, propriamente, nós queremos entrar para esta figura, que é a figura de Samuel. Samuel que, em simultâneo, naquela época histórica, que é mais ou menos desde os anos 1095 a.C. até anos 950 a.C., estamos a falar de um período de mais ou menos 100 anos, que corporiza este período histórico. E nesta altura Samuel exerceu em simultâneo três funções ou três papéis. Ele fora um sacerdote, mas também fora um profeta, e em simultâneo também ele fora um juiz. Então vai ser a partir desta função de juiz que eu vou iniciar ou dar profundidade a esta nossa conversa de hoje. Antes da última aula, isto é, até a penúltima aula, nós meditamos sobre o livro de Juízes. E no livro de Juízes nós vimos a história de 12 juízes que são basicamente chefes tribais que gozam de um carisma a nível das comunidades. Foram as pessoas que foram usadas pelo Senhor enquanto seus instrumentos para fazer a reconciliação do povo de Deus com o Senhor. Porque nesta altura o povo de Deus já tinha sido introduzido na terra de Canaã e tinha sido advertido por Josué a que eles continuassem ou cuidassem ou observar todos aqueles ensinamentos que haviam sido assim entregues para o seu povo. E neste juramento em Siquém,
foi lá que Josué perguntou ao povo a quem que eles iriam servir e que deixou claro que ele e sua casa iriam servir ao Senhor. Sucede que no livro de Juízes nós vimos basicamente 12 juízes. E pela história do povo de Deus, a história de Israel, eles são considerados os juízes que corporizam o livro de Juízes. Mas, por sua vez, no livro de Samuel, consta que Samuel foi o último dos juízes, fora daqueles 12 juízes que estão retratados no livro de Juízes. Então, Samuel prefigura assim como aquele que foi o último dos juízes, aquele que foi a última pessoa que foi usada como instrumento do Senhor para ser a ponte entre o povo que andava perdido, que vivia num ciclo vicioso de apostasia, arrependimento e restauração espiritual. Então, o que é que acontece nesta altura? Existia uma família que a cabeça de família chamava-se Elcana, e Elcana tinha duas esposas, a Ana e a Penina. A Penina era a esposa de Elcana, que tinha com ele alguns filhos. A Ana era a outra esposa de Elcana, que não tinha nenhum filho, porque a Ana era estéril. Sucede que Elcana tinha uma prática, um hábito de anualmente sair de Ramá, porque eles viviam em Ramá. Portanto, Elcana era da linhagem levítica, o próprio Elcana. Eles viviam nos montes de Efraim, numa zona chamada Ramataim, ou simplesmente Ramá. Então, anualmente ele tinha um hábito de sair uma vez por ano, saíam de Ramá e iam até Siló para irem adorar a Deus, porque nessa altura ainda não existia um templo em Jerusalém. Então eles adoravam o Senhor em Siló. Então Elcana levava a sua família e saíam todos juntos uma vez por ano de Ramá até Siló para irem adorar a Deus. Quando chegassem lá, o Elcana ele oferecia holocaustos, é como o texto bíblico retrata. Ele oferecia holocaustos para si e para sua família como sacerdote da família. Portanto, oferecia doses de holocaustos para sua esposa, para os seus filhos, mas quando chegasse a vez da Ana, ele oferecia uma dose dupla por intercessão para a Ana, pela sua condição. O texto bíblico não refere explicitamente que Elcana era um sacerdote, mas podemos assumir que ele o era pelo fato dele descender da linhagem levítica e também porque o próprio texto bíblico diz que ele chegava lá e oferecia holocaustos. Nesse mesmo templo, onde Elcana e sua família iam para adorar o Senhor, também ali prestavam o ofício de sacerdote 2 filhos do profeta Eli, 2 dos filhos dele. Então, sucede que destas 2 esposas do Elcana, a Ana sentia-se muito amargurada, porque a Penina constantemente fazia escárnio dela pelo fato dela não ter filhos. Isso lhe causava muita dor. É assim que a Ana, repetidas vezes, ficava a orar e a interceder por isso. Então ela, por essa amargura, por essa revolta, ela ficava sem apetite, ficava muito tempo sem comer e ficava a chorar. Escondia-se, isolava-se e chorava. Então o marido aproximava e dizia: por que choras? Por que estás triste? E ela contava, ele dizia: mas a atenção que eu te dou não é suficiente. Será que a atenção que eu te dou não vale por 10 filhos? Mas pelo fato do esposo dar atenção a Ana, esta atenção e o companheirismo do esposo não era suficiente para a Ana, porque a Ana queria mais do que isso, queria um filho que vinha das suas entranhas. Então é assim que Ana decide orar para o Senhor. Uma oração de revolta, e para além desta oração, nessa mesma oração, ela fez um voto com Deus. Ela orou o seguinte: pediu para que o Senhor lhe concedesse não um filho, mas sim um varão.
e que esse varão, ela haveria de, em resultado disso, por essa bênção, consagrar ao Senhor como um nazireno, isto é, que não iria passar a navalha sobre o cabelo da criança. O que isso significava? É que ela queria consagrar para que este filho passasse a servir ao Senhor no templo por toda a sua vida. Então, é assim que ela começou a orar incessantemente, a orar. Enquanto ela orava, estava ali nos bancos do templo Eli, que era um sacerdote. Então Eli, olhando a Ana a orar, via os lábios dela a mexerem-se, mas não ouvia a oração. Ele começou a ficar confuso, porque isso foi depois da Ana ter se alimentado. Portanto, ela alimentou-se, bebeu. Então, Eli, ao ver a Ana a mexer os lábios dentro de um templo, de uma forma contínua, sem parar, Eli pensou que ela estivesse ébria, isto é, ela estivesse tivesse consumido bebidas alcoólicas jamais, aquilo tivesse alterado o seu estado. Isso é o que Eli pensou sobre a Ana. Então Eli diz a Ana, por que oras assim incessantemente? Não seria melhor tu voltares até ficares lúcida para voltares para o culto? Então é quando a Ana diz, não me faças passar por uma das filhas de Belial. Eu oro porque há uma grande aflição que me aflige. Então é quando Eli fica sensibilizado, sensibilizado por isso. Então ele disse a ela, vai em paz e que a tua vontade seja concedida pelo Senhor. Então a Ana, agradecendo o gesto, retorquiu dizendo que o Senhor atenda a sua graça, que o seu favor seja uma verdade. Então ela dali partiu. Tendo ela partido, passado um tempo, ela ficou grávida. Depois dela ficar grávida, nos anos seguintes, quando chegou à mesma altura do Elcana e sua família terem que subir para Siló para adorarem, Ana disse ao Elcana que ela daquela vez não poderia subir com a família, porque ela preferia ficar a amamentar a criança até que a criança desmamentasse, e depois dali ela haveria de consagrar o filho para servir ao Senhor no templo. Então Elcana concordou e apoiou a mulher nesta decisão. Então, depois da criança desmamentar, a própria Ana então leva a criança e sobe até o Silo na companhia de seu esposo. Chegado lá, dirigem-se ao profeta Eli, que ali estava, e ela apresenta-se: eu sou a Ana, aquela mulher que esteve aqui há alguns anos atrás, e que este é o filho que eu tanto pedia, orava naquela ocasião. Então eu trouxe-o em voto e no cumprimento do voto que eu fiz para com Deus, para que ele possa servir no templo por toda a sua vida. Então Eli aceitou, recebeu a criança. Dizem que o Samuel, quando chegou, era muito pequeno, era mesmo um bebê, acabava de amamentar. Portanto, podemos ter uma noção, poderia ter entre 2, 3 anos, por aí. Então, chegado Samuel lá, Samuel ficou lá sob os cuidados dele. Então Samuel começou a crescer lá, estando lá no templo. Então este crescia, e à medida que crescia anualmente, Ana ia para visitar o seu filho e levava, cada vez que fosse, levava umas vestes, uma traje, levava uma túnica e oferecia ao seu filho. Este seu filho ia crescendo gradualmente, estando ali ao serviço do Senhor. Enquanto ele crescia, houve uma certa vez que começou então a haver a profanação do templo, ou aquilo que podemos chamar do esfriamento, da queda do sacerdócio do Eli. Isso foi marcado pelas más práticas que os filhos do profeta, do sacerdote Eli, praticavam no templo. Estes filhos do sacerdote Eli, diferentemente do seu pai, eles tocavam nas ofertas que o povo ia dar no templo. E para além de tocar nas ofertas
que o povo dava no templo para o mantimento da casa. Eles também se envolviam com as mulheres que prestavam serviço voluntário no culto. E para além disso, também esses filhos de Eli, eles não davam ouvidos às chamadas de atenção que o seu pai fazia em advertência para esse mau comportamento deles. Então, certa vez, o pai chama-os e diz: tenho ouvido a vossa má fama. Não é de bem aquilo que vocês fazem, porque até do contrário, isso pode levar à apostasia e à frieza espiritual por parte do povo, porque essa vossa atitude está a provocar escárnio ao povo de Israel. Então, os filhos simplesmente ignoraram essa advertência do pai. E o pai advertiu-os dessa forma, porque antes disso, um servo do Senhor foi ter com Eli e foi avisar a Eli sobre o oráculo que o Senhor havia lhe mandado, nos seguintes termos: que pelo fato dos filhos do sacerdote Eli não estarem a ter um bom comportamento diante do povo e, para além disso, estarem a profanar o templo, tocarem as ofertas, o Senhor haveria de exterminar os seus filhos, os filhos de Eli, os dois, e que os dois filhos de Eli iriam morrer no mesmo dia, e que aquele fato que é a morte dos dois filhos de Eli seria para Eli um sinal para ele, e que depois o Senhor iria suscitar um outro profeta que agisse segundo o seu coração e a sua vontade. Estando isso a acontecer, certa vez o Samuel dormia, porque ele tinha o ofício, a função de dentro do templo de guardar a Arca da Aliança. Então ele dormia ali junto à Arca da Aliança e a lâmpada ainda estava acesa, significa que ainda era de noite, alta noite. Quando fosse manhã, apagava-se a lâmpada, quando fosse à noite, a lâmpada mantinha-se acesa e ali Samuel ficava a descansar, a guardar a Arca da Aliança. Então, certa vez, ele a dormir, à meia da noite, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Levanta-se e foi a correr ter com Eli. Disse: eis-me aqui o teu servo. Então ele diz: não fui eu que te chamei, volta para descansar. Então Samuel voltou para dormir. Na mesma noite voltou a ouvir a segunda vez: Samuel, Samuel. Ele ouve a voz: eis-me aqui, Senhor, vai ter com Eli. Eis aqui o teu servo. Ele disse: não fui eu que te chamei, volta e descansa. A terceira vez, idem, ouviu uma voz a chamar-lhe: Samuel, Samuel. Ele levanta-se, vai ter com Eli. Ele diz assim: Eli começou a perceber-se que essa voz, acho que era o próprio Deus que estava a chamar a ele. Então ele lhe instrui da seguinte forma: da próxima vez que tu ouvires essa voz a chamar-te, levanta-te e diz: eis-me aqui, Senhor, e fica atento porque é o próprio Deus que quer falar contigo. Então Samuel voltou. E a quarta vez, naturalmente, veio a voz em duplo apelo: Samuel, Samuel. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala para o teu servo te escuta. Então Deus começou a falar para Samuel, a avisar sobre a justiça que ele iria mover para a casa de Eli, porque em função da depravação espiritual e da apostasia que estava a ocorrer dentro da casa de Eli, isto é, o Senhor iria exterminar os dois filhos de Eli que já exerciam o sacerdócio dentro do templo, e de forma que a casa de Eli, isto é, Eli não fosse ter nenhuma descendência para que fosse dar continuidade ao ofício de sacerdote do Senhor junto ao templo. Então Samuel, tendo conhecimento daquele sono, acordou logo cedo, mas ele acordou cedo um pouco preocupado por aquilo que ele ouviu e recebeu enquanto mensagem do Senhor. Então ele deixou-se ficar até um pouco mais tarde. Então Eli achou um pouco estranho isso, chama Samuel. Diz: Samuel, Samuel. Ele vem. Diz: conta-me, o que é que o Senhor te disse ontem? Há versões da Bíblia, há traduções que não dizem que o Eli disse o que é que o Senhor disse. Porque o Eli, na verdade, estava com medo também, receio de ouvir o que é que Samuel ouviu do Senhor, porque ele já tinha sido avisado
por um ou outro servo do Senhor que o Senhor estava irado com a postura dos filhos de Eli diante do exercício de sacerdócio. Então ele perguntou a Samuel: o que o Senhor te disse ontem? Conta-me a verdade para que o Senhor não te castigue. Ele ameaçou a Samuel. Então Samuel contou toda a verdade daquilo que o Senhor lhe transmitiu em sonho a Eli. Tendo dito isto, o Senhor a Eli, então o povo de Israel posicionou-se para iniciar uma batalha contra os filisteus. Então eles saíram para aquela batalha contra os filisteus e os filisteus torturaram o povo de Israel. Morreram ali 4.000 homens. Depois de morrerem 4.000 homens, eles voltaram, foram ter com os anciãos, fugiram do combate, morreram 4.000, os outros escaparam, foram a correr, voltaram, e chegado lá, então os anciãos ficaram preocupados. Mas por que será que nós perdemos? Não será que foi pelo fato de terem ido ao combate sem terem levado a arca? Então é quando eles mandam ir buscar a arca que estava em Siló, para eles voltarem ao combate com a arca. Quando vão a Siló para ir buscar a arca, então os dois filhos do sacerdote Eli que ali estavam, foram também junto com a arca, enquanto sacerdotes. Foram para uma nova frente do combate. Quando chegam lá para se posicionarem, pelo fato da arca já estar ali com eles, eles começaram a exultar-se pela presença da arca diante deles. Então os filisteus, ouvindo aquele tumulto, ficaram preocupados. O que se passa? Disseram que não, é que a arca já está daquele lado. Então os filisteus começaram a ficar com medo, porque eles lembravam-se das histórias que ouviam dizer, dos sinais, dos estímulos, dos prodígios que a arca de Deus, que representa o próprio Deus, fez no Egito. Então eles disseram: agora estamos em aflição. Não temos nada a fazer a não ser combater com todas as esperanças e forças que nos restam. Então eles atiraram-se para aquele combate, e naquele combate os filisteus serão vencidos, tendo morrido naquele combate 30.000 homens dos hebreus, e eles também capturaram a arca. Tendo eles capturado a arca como um despojo, levaram a arca consigo e foram instalar a arca num templo onde eles adoravam o seu Deus, que é Dagon. Estando a arca lá, dentro do templo deles, onde eles adoravam o Deus deles, Dagon, no dia seguinte, quando eles foram para lá, encontraram a estátua de Dagon deles, estatelada no chão. Então, eles voltaram a reerguer a estátua do Deus deles, Dagon. No dia seguinte, voltaram a entrar lá no templo deles. Encontraram novamente a estátua deles, Dagon, prostrada no chão, com a cabeça partida e os braços. Então, eles ficaram com medo daquilo que estavam a ver. Então, os anciãos deles, eles consultaram, informaram isso aos reis filisteus, eles convocaram os anciãos, eles disseram que isto que vocês estão a fazer vai vos causar muito mais dores do que antes, porque vocês não deveriam ter trago a Arca da Aliança para aqui. Então, eles perguntaram: então o que é que nós devemos fazer? E os anciãos lhes instruíram: o que vocês têm que fazer é levem um boi, um vitelo que ainda esteja a amamentar, para este vitelo levar de volta a arca e devolver ao povo deles. Mas levem junto com isso também ofertas. Então façam de ofertas estátuas que representam objetos. No caso eram ratos e um outro objeto. Em número de 5 objetos de ouro. Levem isso, devolvam a arca. Levem essas peças em pedido de desculpas, e esse mesmo vitelo vai ser um holocausto, um sacrifício que vão dar como pedido de perdão por esta transgressão que vocês fizeram. Então, nem mais eles saíram, o boi saiu a carregar a arca junto com aqueles objetos. Chegado lá, então, junto à pedra, naquela mesma pedra, cortaram aquele carro que o vitelo puxava, que era um carro de madeira. Cortaram aquela madeira em vários pedaços e fizeram ali um fogo, um holocausto, e ofereceram aquele boi que levava o carro como holocausto, juntamente com aqueles objetos que eles levavam de ouro
em número de cinco peças sagradas e puseram ali como holocausto. Tendo isto ocorrido, a devolução da arca, a arca ficou cerca de 7 meses com os filisteus. Quando a arca retorna para junto ao povo hebreu, ela permaneceu fora de Siló, já não estava em Siló, estava noutros pontos, noutros distritos, muito próximos a Siló, cerca de 17 quilômetros de Siló. Estando lá, então, Samuel é quando inicia já o seu exercício de juiz. Samuel começou já a enunciar os seus oráculos ao Senhor. Ele crescia, segundo o texto bíblico, ele crescia em altura, naturalmente estava a crescer de idade, e também em formosura. Todas as pessoas reconheciam que o Samuel era um profeta de Deus. Então, Samuel começou já a aproximar-se ao povo e a fazer as suas advertências ao povo enquanto um profeta. Então, Samuel diz assim: se vocês querem se reconciliar com Deus, vocês devem purificar o vosso coração. Como tal, afastem todas as estátuas, todos os falsos deuses que vocês têm do vosso coração, quer seja Asterote, quer seja Dagon. E, de contrário, coloquem no vosso coração o Deus único, o Deus vivo. Depois, tendo ele dito isso, o povo então obedeceu e cumpriu tudo aquilo que tinha sido orientado por Samuel. Tendo ocorrido isso, então iniciou uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Tendo iniciado essa batalha, os hebreus foram para Samuel e pediram para que Samuel também batalhasse por eles, isto é, intercedesse por eles no templo através do incenso. Então, Samuel, enquanto o povo estava lá a pelejar, Samuel também ofereceu em holocausto um vitelo muito novo, e eis que naquela batalha que decorria lá, o povo hebreu saiu vencedor dos filisteus. Tendo isso ocorrido, então Samuel desceu para marcar ou celebrar esta vitória, consagrando-a ao Senhor da seguinte forma: ele pegou uma pedra, aquilo foi em zona de Mispá que se deu essa batalha final. Ele pegou uma pedra, ergueu uma pedra em memória ao Senhor, e aquela zona, aquele local ele chamou de Ebenezer. Foi quando ele disse: até aqui o Senhor esteve conosco. E tendo assim cumprido esta parte, eis que iniciou propriamente o período de recuperação do domínio daquela zona territorial e a recuperação de todas as outras zonas anexas àquelas. Então Samuel passou então a exercer o seu ofício de sacerdote, profeta e juiz naquela zona, vivendo em Ramá. Então em Ramá ele edificou uma casa que ele passou a adorar o Senhor naquela casa, e ele também esporadicamente ia para outros pontos enquanto um profeta, enquanto um sacerdote, enquanto um juiz, também para exercer o seu ofício em outros pontos, outros territórios que eram a estes anexos. Tendo chegado a esta parte, abre-se a sessão de questões, comentários, dúvidas, para podermos estender esta conversa. Muito obrigado. Eu tenho uma questão a apresentar. De toda a história da Bíblia que nós acompanhamos, sempre as primeiras mulheres têm problemas. Então, qual é o objetivo de Deus para que as mulheres que têm sempre os filhos que são referência na Bíblia, que serviram bem a Deus, sempre são estéreis? Será que não foi uma punição para ele quando mandou para o Samuel para lhe contar da voz do Senhor? Por que o Samuel prefigura o último juiz? Segundo, por que os filisteus atacaram os israelitas? O que significa a quebra da cabeça e as mãos de Dagon perante a arca. Terceiro, quando os filisteus devolveram a arca, tiveram o seguinte evangelho, que
tirarem todas as imagens que têm, os deuses que têm, colocarem um único Deus no coração. Será que com este evangelho os filisteus começaram a adorar a Deus ou não? Se eles, com esse evangelho dado de tirarem os deuses que têm. Queridos irmãos, muito obrigado por estas 6 questões que temos aqui, que expressam bem e revelam aquilo que nós discutimos na primeira parte. E elas abrem bem e fazem a ponte para esta segunda parte, que é já de discussão, podemos assim dizer, ou para aprofundarmos a conversa ou a meditação num debate de ideias. E a primeira questão é: por que razão mulheres que, uma vez estéreis, depois geram filhos que tornam-se instrumentos de Deus? Esta é uma questão muito pertinente e particular, e na verdade é também um dos aspectos que distinguem ou caracterizam este tema que nós trazemos para a nossa meditação hoje. No caso da Ana, que foi a mãe de Samuel, ela também era estéril. Pelo fato dela ser estéril, ela sofria por parte da Penina uma opressão. A Penina, por ser, entre aspas, rival, e pelo fato dela ter filhos do casamento, da relação com seu esposo Elcana, ela então enxovalhava ou humilhava a Ana pelo fato desta ainda não ter filhos. É esta humilhação que fez nascer da Ana uma revolta. E o que significa essa revolta? Essa revolta foi se consubstanciar na forma de uma oração. Ela decidiu, a partir daquela humilhação que ela sofria, ela tomou uma decisão. Ela irou-se e tomou uma decisão em face daquilo, que foi orar ao Senhor, pedindo explicitamente que ela lhe desse um varão, não um filho qualquer, um varão. E de seguida, ela, para além daquela oração, fez um voto. Foi uma oração, mas também em troca desta oração, porque era uma oração que ela estava a pedir uma coisa que era impossível, que seria um milagre. Então ela pediu o impossível ao Senhor, e depois também, em troca desse impossível ao Senhor, ela deu aquilo que seria uma recompensa, ou como é que ela iria pagar ou agradecer por este milagre que ela esperava pelo Senhor. Ela disse: então, esse filho que tu me deste, eu vou consagrar a si como um nazireno e não vai passar a navalha do seu cabelo. O que isso significa da sua cabeça? O que isso significa? Significa um altar. A Ana, ela teve que passar por aquela humilhação para ela se irar, para ela se revoltar internamente. Isto é o seu espírito. O espírito dela ficou tão humilhado, tão tocado diante daquela situação, que ela não tinha outra saída a não ser revoltar-se. Ou ela se acostumava àquela situação. É por isso que o marido dela disse: será que o meu carinho, a minha atenção não te basta como 10 filhos? Mas ela tinha 2 saídas: ou acomodava-se ou se revoltava. E a Ana, neste caso, ela se revoltou. Revoltou-se para quê? Para pedir ao Senhor que lhe desse um filho varão e que ela fosse consagrar esse filho varão, um nazireno, em volta de nazireno, para que ele servisse ao Senhor no templo. Então, tudo isso que acontece com estas mulheres estéreis são situações que levam ao cumprimento de um propósito, de um chamado. Porque quando o Senhor está para suscitar pessoas segundo o seu coração e a sua vontade, devem estas pessoas serem pessoas consagradas a si, para que sejam pessoas que estejam ao seu serviço e que sejam suas primícias. Então isso tudo é o espelho, o reflexo do altar. Foi ao altar que a Ana subiu, foi ao altar que a Ana fez o voto com ela, e foi no altar que a Ana consagrou o filho para servir ao Senhor. Segunda questão: será que não foi uma punição a Eli quando orientou
em como poderia, quando orientou a Samuel como escutar a voz de Deus. Quando Eli orientou a Samuel, porque Samuel teve que ouvir a voz de Deus 4 vezes. As primeiras 3 vezes, ele respondia e ia ter com Eli, que era o mestre dele, que era o sacerdote daquele templo, que era um profeta. Então ele assumia que quem estava a chamar era Eli. Então na 3ª vez foi quando ele disse que não, fica atento, volta para a tua cama, para o teu lugar, para a tua posição. Se voltares a ouvir essa voz, responde, eis-me aqui, Senhor, porque Deus quer falar contigo mesmo. Quando o Eli instruiu a Samuel sobre como é que ele deveria se posicionar em face da voz do Senhor que o chamava, era uma forma de instruir, porque Samuel naquela altura estava numa escola de profetas. Estava a ser instruído pelo Eli a ser um profeta, um sacerdote. Embora da casa de Eli, também ele esperava que suscitassem outros profetas, outros sacerdotes para darem continuidade ao chamado que Eli tinha. Só que, e os filhos dele já eram sacerdotes no templo. Mas, pelo fato de Samuel não saber discernir que aquela voz que ele ouvia era a voz de Deus, não era uma voz qualquer de um outro homem, Eli, quando lhe deu aquela instrução, era para ensinar em como é que ele deveria reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes. Essa é que era a intenção. Saber reconhecer, ouvir, obedecer e criar uma intimidade com Deus. Era isso que Eli estava a instruir ao Samuel. É por isso que Deus disse, vou suscitar alguém que tenha um coração nobre e seja afável com as minhas vontades. Mas essa pessoa, para ser isso, primeiro tem que saber quem é Deus. Como? Reconhecendo a voz, ouvindo, obedecendo. Por que Samuel prefigura o último juiz? Samuel foi, para além dos 12 juízes, que constam do livro de Juízes, Samuel prefigura-se como o último juiz, porque eles também são chamados profetas anteriores. Então, ele prefigura o último dos juízes, porque ele foi o último instrumento de governação do povo de Israel. Isto é, aquela pessoa que fazia a ponte entre Deus e o povo antes da instauração da monarquia, porque a monarquia que foi o primeiro governo monárquico que o povo de Israel teve. Então, o povo de Israel depois acabou por exigir a Samuel que lhes instituísse um rei, para que ele se tornasse uma monarquia. Então, o último dos juízes, antes do primeiro rei que foi Saul, foi Samuel. Por que os filisteus atacavam os hebreus? Esta era uma questão que tinha a ver, nós sabemos que os filisteus eram beduínos, eram maus, eram guerrilheiros, viviam nos desertos e, em boa verdade, aquela terra que os hebreus foram introduzidos não era uma terra que eles nasceram. Eles não nasceram em Canaã. Eles foram ocupar Canaã como uma promessa da herança que o Senhor fez com Abraão, quando disse, sai daqui da tua terra. Abraão vivia em Ur, caldeus, onde o pai nasceu. Saiu de lá, foi se fixar em Siquém. Depois Deus disse, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra é Canaã, onde Josué introduziu o povo a Canaã. O fato de ter introduzido o povo em Canaã para que os hebreus dominassem, se instaurassem e tivessem acesso a todos os privilégios, que é a terra que emana leite e mel. Então, isso obrigava que eles dominassem aquele povo que estava lá. E desses povos tinham amonitas, filisteus, tantos outros. Então, os filisteus, esse ataque persistente que eles faziam aos hebreus, era porque eles reivindicavam a posse daquela terra e tudo aquilo que saía daquela terra.
tudo aquilo que gerava aquela terra, eles evocavam e reivindicavam como eles têm o direito e aquilo era vosso. Então eles viam o povo hebreu ali como um povo intruso. Então por isso é que eles sistematicamente atacavam. Por uma questão de direito que eles achavam que lhes assistia e também por uma questão de sobrevivência. Naquela altura eles já perceberam de algumas fragilidades que o povo hebreu tinha pelo fato de estarem a viver um ciclo de apostasia. Então eles também unificaram-se, formaram uma força e por uma questão de sobrevivência, então por isso é que eles sistematicamente atacavam o povo hebreu. O que é que significa a quebra da cabeça e as mãos do Dagon, da estátua de Dagon, diante da Arca da Aliança? Quando os filisteus levaram a arca, isso foi naquela batalha contra os hebreus, em que ali pereceram 30.000 homens. Então, era comum em batalhas que o povo vencedor ficasse com aquele povo, fizesse daquele povo que são os vencidos, fizesse daquele povo seus despojos. Estamos a falar de despojos. O que eram despojos? Pessoas, bens, e todos os objetos que as pessoas tinham. Naquele caso, o povo hebreu achava que a primeira derrota que tiveram quando morreram 3.000 homens foi pelo fato deles terem ido à guerra, ao combate, despojados de Deus. O que acontece é que, efetivamente, eles tinham a arca junto a eles, ao templo, porque naquele templo serviam lá 2 filhos dele. Mas não obstante eles terem a arca e eles irem ao culto, eles apenas praticavam uma religiosidade, era uma religiosidade externa, não era interna, porque eles já tinham perdido a unção pelas práticas depraváveis que os 2 filhos de Eli cometiam. Então, eles tinham a arca, mas a arca não estava com eles, isto é, Deus não estava com eles. Por essa razão é que no segundo combate, eles foram coagidos a pensar que tinham perdido o combate pelo fato de não terem levado a arca. Consequentemente, levaram a arca no segundo combate junto com os 2 filhos de Eli para que se cumprisse aquilo que o Senhor já havia anunciado a Eli como oráculo, dizendo que os teus 2 filhos vão morrer. Quando isso acontecer, vai ser por ti como um sinal. Efetivamente, quando eles vão para a segunda batalha com a arca e levam os 2 filhos de Eli, naquele combate, eles morrem, os 2 filhos de Eli morrem, e a arca é capturada. Então, o povo filisteu levou tudo como despojo. A arca, as pessoas, os bens, levaram de volta para o seu local, a sua terra. Chegando lá, então, a arca eles introduziram no templo deles, onde eles adoravam o Deus deles, Dagon. Tendo introduzido a arca lá, no primeiro dia encontraram o Deus deles, Dagon, caído. No segundo dia também caído, mas já com a cabeça partida e os braços também quebrados. O que isso significa? Significa o cumprimento do que está escrito. Porque mesmo Cristo, quando foi tentado pelo diabo 3 vezes no deserto, na terceira vez ele diz, sai de mim, porque todos os deuses adoram a um e único Deus. O que aquilo significa? Significa que até o Deus deles, Dagon, estava a prostrar-se diante do Deus de Israel, que representava ali através da arca. Por essa razão é que eles já perceberam-se que eles haviam cometido um grave erro. Quando eles chamaram os sacerdotes, eles aconselharam que devolvessem aquela arca. E mais do que devolver a arca, eles tinham que também pedir desculpas. E mais do que pedir desculpas, também tinham que oferecer holocaustos, para que Deus perdoasse aquela falha que eles cometeram. Há mais um fato que interessa aqui acrescentar, porque por algum motivo omiti ao longo da explanação, é que quando os filhos de Eli morreram em combate, e aqueles que sobreviveram saíram dali a correr, foram a fugir, voltaram-se para a sua terra e foram ter com Eli. Eli nessa altura já estava de uma idade avançada, estava com a idade de 98 anos, estava com os olhos cansados. Então aquele chegou com cinza na cabeça, os vestes rasgados, e entrou ali de rompante. E disse, sacerdote Eli, nós tivemos um grave problema. O que se passou? Estávamos em combate, nesse combate que nós saímos com a arca, mas perdemos nesse combate.
e os teus 2 filhos morreram em combate. E para além disso, a arca foi levada pelos filisteus. Quando ele ouviu essa parte de que a arca foi levada pelos filisteus, ele caiu de trás, sentado na cadeira, caiu de trás, rachou a cabeça e morreu ali mesmo. Será que com a instrução de purificar o coração por parte de Samuel, os filisteus passaram a adorar a Deus? A instrução que o Samuel, sacerdote, profeta e último juiz, deu a seu povo para que estes purificassem o seu coração e por via disto retirassem todos os deuses pagãos, nomeadamente Dagon, Asteroide, e em troca pusessem no seu coração a um único Deus e passassem a adorar a esse Deus. Estava Samuel a dirigir-se ao povo hebreu e não aos filisteus. Então, porque os filisteus, o povo hebreu estava a perder sucessivamente. Já não tinham a arca com eles, é verdade que a arca já tinha sido devolvida, mas já não estava em Siló. Então, eles ainda tinham este pendente, que era se superiorizar aos filisteus. Naquela altura, os filisteus já eram superiores a eles. Então, é quando eles são instruídos por Samuel. Samuel começou já a afirmar-se publicamente e a instruir o seu povo como um profeta, como um juiz. É quando ele instruiu o seu povo para que o povo purificasse o coração, pusesse no coração, no lugar dos deuses pagãos, Deus de Israel, e passasse a adorar esse mesmo Deus. De seguida, é quando o povo, saindo para a batalha, eles pediram para que também Samuel ficasse a pelejar contra eles. Samuel, então, oferece como holocausto um novilho novo, isto ainda muito pequeno. Então é assim que naquela batalha o povo hebreu se superiorizou e venceu o povo filisteu. Tendo então Samuel, em recompensa e reconhecimento pela intervenção poderosa do Senhor, ele ergueu uma pedra naquele local e chamou aquele local Ebenezer, dizendo, porque até que o Senhor nos ajudou. Esta aula está disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende, _ oficial, na nossa página YouTube, Antônio Sende, _ LDA, e no nosso aplicativo EloApp, optimizável para plataformas Android. Um abraço de luz e até breve.